Eu sou Luisina, tenho 31 anos, eu sou de Corrientes, na cidade da Argentina, e eu estou morando aqui há, acho que menos de 6 meses, e eu estou gostando muito. Como que é a sua cidade na Argentina? Na minha cidade, Corrientes, é uma cidade muito linda, é a mais antiga do Nordeste argentino. E tem rio, tem praia, tem muita coisa assim, para visitar, tem muitos museus, tem um teatro que é muito lindo, também acho que é o teatro mais velho, que se chama Teatro Juan de Vera. Corrientes se chama Juan de Vera de las Siete Corrientes, tá bom? Porque é o fundador, um espanhol, Juan de Vera, ele, fundou a cidade e se chama Corrientes justamente porque tem 7 pontas onde o rio entra. Então, é isso. Por que você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil porque se me apresentou a possibilidade. Então eu queria experimentar uma coisa diferente. Eu sempre morei na minha cidade, na Argentina, então eu queria experimentar outra coisa, falar outro idioma, aprender outro idioma, porque eu não sabia falar em português, ainda estou aprendendo. Então é isso, eu sou professora de educação física, sou personal trainer, então queria experimentar o trabalho com outras pessoas de outro lugar, né? E como está sendo para você aprender o português? E está sendo, acho que está bem, mas acho que também dá para seguir praticando. Eu estava praticando antes de vir para aqui no aplicativo que se chama Duolingo. Engraçado, né? Mas eu aprendi muito. E agora que eu estou trabalhando e tenho mais contato com pessoas, estou conhecendo mais pessoas e demais, eu aí acho que melhorou meu português. É verdade que tem cidades da costa atlântica que estão perdendo turistas devido à inflação? E eu acho que sim. Eu acho que não só a parte da costa atlântica, sino acho que tipo Mendoza, Bariloche, outros pontos turísticos, tipo Salta, Jujuy, acho que não tem a mesma quantidade de turistas que antes. Você já visitou Bariloche também? Sim, eu visitei no 2010. Eu fui no inverno, não gosto tanto do frio, mas é muito lindo. Conheci a neve, porque Corrientes não tem neve. Então foi muito lindo, porque eu fui com minhas amigas quando estava terminando a escola secundária. Então, porque é típico daí, quando você vai terminar a escola secundária, viajar com seus companheiros de escola para Bariloche. É viagem de egressados, né? Então a gente foi e desfrutou muito. O pessoal costuma ir para outras cidades, não só Bariloche também? Também Mendoza, por exemplo, porque tem vinho, tem montanha, tem vinheiros que são muito lindos. A cidade é muito linda. Bom, Buenos Aires, que é a capital da Argentina, né? E tem muita coisa para fazer. Salta, Jujuy, muito lindo, muito legal. Fica bem perto de Bolívia, assim que acho que é bem tipo misturado, né? Muito parecido com a cultura de Bolívia. E é isso. Quando despertou a sua admiração pela Mafalda? Bom, Mafalda é um personagem muito reconhecido na Argentina
pelo seu criador, que é Quino. Ele fazia historietas, sim, nas revistas, e era muito gracioso, né? Engraçadas. Você lia as historietas e ficava assim rindo, né? Ele já é seu autor, criador, falando bem, já morreu no 2020. E bom, tem, por exemplo, no Buenos Aires tem uma rua onde tem a Mafalda e outros personagens da historieta. Muito legal, você pode tirar foto e fica muito lindo, né? No norte da Argentina, a cesta é um ritual inegociável entre vocês? É inegociável, né? Sem dúvida. Quando eu morava lá, eu sempre dormia a cesta, né? Tipo 1, 2 horas, e se é sexta e você não tem nada para fazer no dia, aí você aí dorme uma cesta de 3 horas ou mais. Isso. O vitel toné é um prato obrigatório em quase todas as festas de fim de ano? Sim, é prato obrigatório, é o principal. Para minha família, minha mãe, ela cozinha vitel toné, muito delicioso. E é o principal prato que se serve na mesa de as festas, tipo Natal, Ano Novo. Esse sempre não tem que faltar. Antes de vir para o Brasil, como que era morar na Argentina? Antes de vir para aqui, eu estava morando no Corrientes e é muito tranquilo, né? Muita tranquilidade. Na minha cidade, é uma cidade assim que é bem pacífica, né? Tem segurança medianamente, você pode ficar na rua até altas horas da noite, né? Acho que aí tem diferença com que é São Paulo, que é mais barulhento, né? E as pessoas, acho que não, tipo, depois das 8 da noite, 9, não ficam andando muito pela rua. E em Corrientes, por exemplo, você pode andar tipo 11, 12 horas da noite pela rua com tranquilidade, né? Obviamente cuidando sempre seus pertences, mas você pode andar com um amigo na rua, caminhando tranquilo. E bom, falando da economia, é um ponto que está sendo muito difícil todo o país, todo na Argentina, né? Está muito complicado a situação econômica, então isso repercute em todas as pessoas. Você teve alguma dificuldade na sua adaptação no Brasil? Eu tive, sim. A princípio eu estava assim como muito com medo, né? Porque eu entendia o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia falar assim bem direitinho, como eu estou falando agora, mais ou menos, né? Então eu entendia, mas contestava no espanhol ou portunhol. Então eu ficava assim também com vergonha e sempre tinha que fazer as coisas com meu namorado, porque ele já fala melhor, fala muito melhor que eu. Então é isso, como que eu ficava com medo, com vergonha de falar frente às pessoas, que as pessoas não entendam o que eu estou falando, então eu ficava assim mais callada, mais quieta, né? Mas agora estou melhorando o meu português, assim, dá para falar com as pessoas melhor. Você pode falar do seu envolvimento com esportes? Eu posso falar, sim, eu gosto muito de natação, de atletismo. Eu, quando morava na minha cidade, Corrientes, eu era professora de rugby de pequenos, sim, entre as cidades de
3, 4 anos até 7. E bom, fazíamos muita coisa, íamos para o campo esportivo e praticávamos todo o tempo. E também viajava com eles. Fomos para Santa Fé, fomos para Entre Rios também, e eles jogavam com outros pequenos das suas idades, dessas idades. Então eu conhecia outras pessoas e assim, como que era, como falar, tipo um intercâmbio cultural no esportivo, né? Então, outra coisa que eu penso que eu escolhi a carreira de educação física porque meu pai sempre meus pais inculcaram em mim os esportes, e então eu pratiquei natação desde pequena e eu gostei muito sempre, também do atletismo. Eu era muito rápida correndo e quando era pequena, agora não sei, mas há muito tempo que não compito assim em velocidade. No meu colégio jogava sextobol, sim, com minhas companheiras, e era muito lindo compartilhar isso. Então acho que essas coisas assim ficaram em mim e por isso que eu escolhi a carreira com esportes. E bom, também que quando eu era bem pequena, meu pai ensinou para mim a remar, e como nós temos um rio muito lindo que é o Paraná, remávamos juntos e bom, são essas coisas que eu também sinto saudade, né? E a sua relação com o futebol, ela existe ou não existe? Existe. Eu joguei um tempo, sobretudo quando eu estava estudando na minha carreira, mas assim muito pouco, né? Agora eu quero jogar mais com minhas amigas, mas não é muito, como falar, eu gosto de ver, mas não é uma coisa assim muito, não é o esporte que eu escolheria primeiro, né? Escolheria outro esporte, tipo, gosto de esporte assim em grupo, tipo vôlei, futebol e demais, mas sempre gostei mais de esporte individual. Quem é a Luizina antes e depois de vir para o Brasil? Oh, que pergunta, né? Eu acho que a Luizina de antes era uma Luizina que ficava sempre na zona de conforto, né? Agora, como eu acho que di assim como um salto profundo, porque eu nunca pensei em vir para aqui nem morar em outro lugar que não seja Corrientes, né? Então, como se me apresentou essa possibilidade de vir para aqui, e eu nem falava nem nada, né? Eu sou espanhol, sempre perto da minha família, então acho que todas essas coisas que eu logrei, não sei, cortar, por assim falar, sim, estar longe da minha família, estar longe dos meus amigos, da minha cidade, que eu gosto muito, sempre gostei de Corrientes, acho que é uma cidade adorável. Vir para aqui, ficar muitas vezes assim sozinha, por mais que tenha falado assim com meus pais, fazer as distâncias cortas, né? Acho que é diferente, porque agora já não estou na minha zona de conforto. Eu vim para aqui, tive que aprender um idioma novo que eu não falava. Eu falo espanhol e o inglês assim muito básico, mas português eu conhecia palavras, mas palavras assim soltas. E agora eu aprendi o idioma. Eu fico sozinha aqui. Tenho meu namorado, mas pelo trabalho dele, que viaja muito, eu fico aqui sozinha e acho que essas coisas que uno se vai acostumando
E a Luisina de agora é diferente da Luisina de antes, né? Porque, como falei, acostumei a essas coisas que já não tenho perto a minha família, então tudo corre por minha conta. Trabalhar, bom, eu trabalhava no Corrientes, obviamente, mas aqui é diferente, sim, porque são outras pessoas, outro país, se bem as pessoas são muito parecidas culturalmente, você nunca sabe como desenvolver-se, né? Então é isso. A Luisina de agora já não está em sua zona de conforto.